Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre sentença, né? O tema da nossa aula é sentença, mas é absolutamente impossível a gente falar sobre sentença sem antes apresentar uma classificação dos atos judiciais, né? Então, os atos judiciais, eles podem ser classificados em despachos e decisões. Os despachos são os atos judiciais que impulsionam o curso do procedimento, né? Os atos de despacho, eles não têm nenhum conteúdo decisório, não solucionam nenhuma questão posta ao juiz, apenas é um ato de impulso do processo, ou seja, imaginem o ato em que uma das partes pede a juntada de documento e o juiz determina que a outra parte fale sobre o documento, ou que o juiz, ato em que o juiz simplesmente designa a data de uma audiência, apenas um impulso processual, são os despachos. As decisões têm conteúdo decisório. Naturalmente, esse conteúdo decisório não necessariamente diz respeito à questão de fundo do processo, o chamado mérito, né? Podem ser questões que se apresentem no curso do processo, como, por exemplo, decidir se uma prova é admissível ou não é admissível, conforme a propositura feita por uma das partes. Decidir se uma prova viola a legalidade, portanto é ilícita e deve ser desentranhada ou não. Enfim, são decisões que dizem respeito ao curso do processo, e é óbvio que as decisões também podem dizer respeito ao fundo do processo, ao mérito do processo, e, portanto, é exatamente por isso que elas se dividem em sentenças e decisões interlocutórias. Portanto, as decisões podem ser classificadas em sentenças e decisões interlocutórias. São decisões interlocutórias aquelas que resolvem alguma questão durante o processo, mas que não decidem o mérito e nem impedem a decisão do mérito, tá? Essas decisões interlocutórias, portanto, elas podem ser classificadas em decisões interlocutórias simples e mistas. As decisões interlocutórias simples são aquelas que vocês, de uma forma geral, já escutaram falar no processo civil e, por exemplo, aquelas que eu falei agora há pouco, os exemplos que eu dei agora há pouco são decisões interlocutórias simples. Admitir uma determinada prova, declarar a nulidade de uma prova, são decisões interlocutórias simples. As decisões interlocutórias mistas, elas encerram uma fase do procedimento, embora não encerrem o processo, muito pelo contrário, elas fazem com que o processo prossiga. É o exemplo clássico da decisão de pronúncia no tribunal do júri, que vocês já conhecem, né? A decisão de pronúncia no tribunal do júri, ela decide uma questão, que é se há materialidade do crime e indícios de autoria, mas ela não encerra o processo, ela não invade, ela não decide o mérito de forma definitiva, tampouco impede a decisão do mérito, muito pelo contrário, ela faz com que o processo prossiga para uma decisão de mérito. Então são as decisões interlocutórias mistas, que, portanto, decisões, voltando, podem ser interlocutórias ou sentenças, as decisões interlocutórias podem ser simples ou mistas. E as sentenças? Classicamente, as sentenças são entendidas, são conceituadas como as decisões que visam pôr fim ao processo, ou que põem fim ao processo, inspirado no conceito trazido pelo Código de Processo Civil de 1973, que é um conceito que eu não gosto, né? É um conceito que trabalha com teoria geral do processo civil, sempre costumo dizer isso, né? E é um conceito que eu não gosto porque ele pressupõe que para haver sentença tem que haver processo. O que não é verdade, especialmente no processo penal, em que, como nós já vimos, a composição dos danos civis lá
no procedimento sumaríssimo, é homologado pelo juiz, é sentença e não teve processo. O processo nem sequer se iniciou, nem a acusação teve, né? Então, esse é um exemplo de decisão que nós compreendemos como sentença e que não tem processo. Portanto, não faz o menor sentido conceituar a sentença como aquela decisão que põe fim ao processo, quando eu tenho sentença que nem processo tem, né? Eu, particularmente, prefiro conceituar a sentença como a decisão que invade o mérito e decide o mérito, ou que impede o julgamento de mérito, né? Então, prefiro entender sentença como aquela decisão que resolve o mérito ou que impede o julgamento de mérito. Então, sentença nesse sentido pode ser compreendida como terminativa ou definitiva. Entendidas sentenças definitivas como aquelas que definitivamente impedem o julgamento de mérito, seja porque o mérito já foi efetivamente julgado, seja porque decidiu uma questão prejudicial, que é uma questão de direito material que antecede o mérito, né? Por exemplo, imagina alguém que é acusado de furto e que se defende dizendo o seguinte: não há furto porque a coisa supostamente subtraída não é alheia, é minha. Essa é uma questão de direito material, que é a propriedade da coisa. Por outro lado, uma vez decidido que a coisa de fato é daquele que é acusado de subtração, ele não pode ter subtraído coisa alheia. E o mérito, então, fica definitivamente prejudicado. Veja, tanto essa decisão que entende que há uma questão prejudicial que impede o julgamento de mérito, como aquela que julga efetivamente o mérito, são decisões definitivas. Portanto, decisão definitiva é aquela que julga o mérito ou que impede de forma definitiva o julgamento de mérito pela apreciação de uma questão prejudicial. E decisões terminativas são aquelas que impedem o julgamento de mérito de forma não definitiva, ou seja, que de alguma maneira o julgamento de mérito pode ser retomado de uma outra forma, né? Então, quando o juiz toma uma decisão, por exemplo, terminativa, no sentido, exemplo, de rejeitar uma denúncia ou declarar a nulidade de um processo porque a denúncia era inepta, ou rejeitar a denúncia porque ela é inepta, nada impede que seja oferecida uma nova denúncia e que essa denúncia corrija os seus defeitos que fizeram, né, ser considerada como inepta. Nesse caso, eu tenho uma sentença, mas é uma sentença que prejudicou, que impediu a decisão de mérito, mas não a prejudicou. Ou seja, ela impediu naquele caso, mas ela não prejudicou a abordagem do mérito na medida em que ela pode ser, esse mérito pode ser invadido novamente. É aí que está a diferença entre os efeitos da decisão, né? A decisão faz coisa julgada, né? E a coisa julgada ela é formal na medida em que ela impede a mudança. A coisa julgada formal é o efeito que torna imutável a decisão naquele processo. Mas a coisa julgada formal, ela pode não fazer coisa julgada material. Veja, toda vez que a coisa julgada formal, impede-se que a sentença seja modificada no mesmo processo. Mas ela pode, em alguns casos, ser modificada em processos diferentes. Então, o exemplo que eu dei do juiz que declara a nulidade de um processo porque a denúncia era inepta e, portanto, não poderia ter sido recebida, ela faz coisa julgada formal, mas não faz coisa julgada material, porque a coisa julgada material é o efeito da sentença que impede a apreciação definitiva do mérito. Então, toda vez que uma sentença
tem como efeito a coisa julgada formal, ou seja, ela não pode mais ser decidida, modificada, né, naquele processo especificamente, isso não significa que o mérito não possa ser invadido posteriormente. Se, além de coisa julgada formal, também fizer coisa julgada material, então é porque, além da coisa julgada formal, a coisa julgada material imutabiliza a apreciação do mérito. Tá? É pressuposto da coisa julgada formal existir coisa julgada, é pressuposto da coisa julgada material, perdão, existir coisa julgada formal. Mas nem sempre que há coisa julgada formal, há coisa julgada material. Não é possível ter coisa julgada material sem formal, mas é possível ter formal sem material. Ou seja, é possível que uma decisão se torne imutável num processo, mas o mérito possa ser apreciado novamente em outro processo. Quando o mérito se torna imutável, é porque nós temos coisa julgada material. Então, sempre que o mérito for decidido ou que o mérito for impedido de ser decidido por uma questão prejudicial, eu estou diante da coisa julgada material.